Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ana Carolina. Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar sobre répteis, a primeira parte. Vamos lá? Os objetivos da aula de hoje são compreender a origem e a evolução dos répteis, caracterizar o grupo dos répteis filogeneticamente e além de compreender a classificação desses animais. Bom, a gente começa com uma reportagem e nessa reportagem diz o seguinte: os dinossauros eram répteis ou pássaros? Os dinossauros se extinguiram, sem dúvida, mas alguns de seus parentes sobreviveram ao meteoro que acertou a Terra há 65 milhões de anos. Novas descobertas indicam que os dinos eram muito parecidos com os pássaros. Isso mesmo. Acreditava-se antes que os répteis de hoje eram descendentes dos dinossauros, mas as últimas descobertas estão dando a entender que, na verdade, esses dinossauros eram ancestrais das aves. Bom, no filme Jurassic Park, os dinossauros foram recriados utilizando parte do DNA de dinossauro, parte do DNA de anfíbios. E agora, os dinossauros parecem mais com répteis, anfíbios ou aves, afinal? Quais características um animal deve ter para fazer parte do grupo dos répteis? É exatamente isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos falar quais características que esses animais têm que justamente colocam nesse grupo dos répteis, tá? Bom, vamos começar então com as pressões evolutivas, né? O que faz? Nós estávamos falando nas aulas anteriores que os animais, os peixes, por exemplo, viviam na água e estavam bem na água. Aí a água começou, né? O planeta começou a aquecer, a água começou a evaporar e algumas espécies sentiram a necessidade de sair dessa água, né? Aquelas espécies que já tinham características para isso conseguiram sair da água, né? Os anfíbios, mas dependiam da água para se reproduzir. Vamos imaginar um planeta mais aquecido ainda, né? Com menos quantidade de rios, lagos, lagoas, né? Longe do oceano. Como que esses animais sobreviveriam, né? Como é que eles poderiam se reproduzir se eles dependessem da água? Então, aqueles animais que tinham, né, uma estrutura esquelética mais robusta, ou seja, os músculos estavam fixos, né, nos ossos, que tinham escamas protegendo a pele contra a desidratação, pulmões que permitiam uma quantidade maior de ar ao respirar, né? Além de tudo, o ovo com casca. Sim, numa aula anterior eu comentei com vocês que o ovo com casca, ele foi uma, né, novidade evolutiva que permitiu com que o animal simulasse um ambiente aquático dentro do ovo. Isso mesmo. Então, o ovo com casca foi uma das características principais, né, que faz com que esses animais estejam incluídos nesse grupo e que eles tenham dominado de vez o solo. E vamos para a primeira atividade. O grupo dos anfíbios foi o primeiro a fazer parte do grupo dos tetrápodes, aqueles que têm 4 patas. Porém, sua reprodução precisa acontecer na água. Qual a principal adaptação que permitiu aos répteis a ocupação definitiva do ambiente terrestre? 2 minutinhos para você pensar e a gente já retorna.
Então, conseguiu chegar numa resposta? Qual a principal adaptação que permitiu aos répteis a ocupação definitiva do ambiente terrestre? Bom, já comentei com vocês que foi o ovo com casca, né? Esse ovo com casca é impermeável, ou seja, né, não permite que a água entre ali em grande quantidade, com anexos embrionários que impedem a perda de água para o ambiente, ou seja, são amniotas, ok? Bom, em que momento da história que de fato esses animais surgiram, né? Então acredita-se que eles tenham aparecido mais ou menos lá no período carbonífero superior, né? Entre 320 e 310 milhões de anos, na era paleozoica. E o que forçou, né, o aparecimento desses animais foi justamente porque o planeta naquela época estava aquecendo. E se ele estava aquecendo, a água estava evaporando, rios, lagos e lagoas tinham cada vez mais água. Então essa pressão que fez com que esses animais que já tinham essa característica dominassem, se reproduzissem e, né, hoje nós temos todas essas quantidades de espécies por aí, ok? Então, as características desses animais, né? Eles precisam ter que características os répteis precisam ter para estar nesse grupo especificamente? Pele seca, né? Essa epiderme espessa, ou seja, placas ou escamas que impedem a perda da água, por isso que existem alguns animais, né, que conseguem viver, por exemplo, em regiões desérticas. A locomoção por 4 patas, sim, tem exceção, mas no geral esses animais possuem 4 patas. Ovo com casca, como eu já comentei anteriormente, que simula um ambiente aquático, os pulmões que aguentam uma grande quantidade de oxigênio, né? A ecdise, o que é a ecdise, né, que acontece em serpentes e lagartos? Ecdise, como vocês aprenderam lá nos invertebrados com os insetos, é quando o animal ele faz a muda, ele troca a pele de uma vez só, né? Então alguns lagartos, algumas cobras conseguem fazer essa troca, por isso a ecdise. Além da presença da carapaça, que é aquele casco da tartaruga, e o plastrão, que é a parte ventral do casco da tartaruga, né? Que vai auxiliar na reprodução, além da proteção, ok? Bom, a classificação desses animais, né? Desse grupo grande dos répteis. Nós temos 4 grandes grupos dentro do grupo dos répteis, que são os testudines. Testudines entra tartaruga, jabuti, cágado, ok? Squamata, que seriam lagartos, serpentes, né? Ou como algumas pessoas gostam de chamar de cobras, né? Apesar de não ter tanta diferença. Crocodília, né? Que seriam os crocodilos, jacarés, o gavial, né? E a rincocefalia, que é a tuatara. Esse animal, como mostra aqui nessa imagem, ele é típico da Nova Zelândia, tá? Exclusivo lá da Nova Zelândia, ok? E daí, vamos falar especificamente sobre cada um dos grupos. O grupo dos testudines. Estão nesse grupo 3 exemplares, né? A tartaruga, o jabuti e o cágado. Esses animais são ovíparos, ou seja, botam ovos, né? E não possuem dentes, tá? Apesar da boca ser bastante forte, tá? Qual é a diferença entre esses 3 animais, apesar deles serem bem parecidos, né? Os 3 têm a carapaça, tem o plastrão, que é a parte ventral mais rígida e que vai auxiliar na reprodução, então macho e fêmea têm diferenciação, tá? Além disso, eles têm algumas características a mais. Vamos ver quais são. O jabuti, por exemplo, aquele da imagem lá no cantinho, ele é terrestre, né? Por ser terrestre, ele vai ter unhas na ponta das patas, né? Então as patas elas são mais cilíndricas, tem essas unhas que vão auxiliar na movimentação, tá? Não que ele não goste de ficar na água, mas ele é basicamente terrestre, ele gosta de ficar mais no solo, ok? O casco é bem alto. Os cágados, eles são animais de água doce, tá? Então você vai encontrar na água doce somente cágados, né? E eles na patinha têm a membrana entre os dedos, que a gente chama de membranas interdigitais. O que permite isso? Permite a natação, facilita a natação. Se você lembrar, na aula sobre anfíbios eu falei também sobre isso. A diferença entre sapos, rãs e pererecas. As rãs também têm essa membrana entre os dedos que vai auxiliar justamente na natação, ok? Isso quer dizer que esse animal ele gosta de ficar não só no solo, mas ele gosta também de ficar na água, ok? E as tartarugas? As tartarugas elas vão ter uma diferenciação bem
né, característica dos outros desse grupo. O casco da tartaruga ele é um pouco mais baixo, de algumas espécies é bem baixo, em relação ao jabuti, por exemplo, e a pata da tartaruga ela é adaptada para o nado. Então, no lugar da pata, ela vai ter como se fosse uma nadadeira, parecida com o dos peixes, né, que vai facilitar ali o nado. Por quê? Porque a tartaruga é marinha. Ela vai para o solo somente quando vai botar seus ovos, ok? Botou os ovos, escondeu eles embaixo da areia, volta para o mar. Outro grupo, segundo grupo dos crocodilia, né? Nesse grupo estão os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Gaviais são os menos conhecidos, né? São animais que são mais típicos da Índia. Bom, crocodilos, jacarés, gaviais são animais semiaquáticos. Isso quer dizer que eles vivem um pouco na água, um pouco na terra. No geral, para caçar, eles preferem estar escondidos da água. E o que permite com que eles fiquem bastante tempo submersos? Justamente essas narinas na parte superior da cabeça. Então, além dos olhos, ele tem a narina para cima. Isso facilita com que esse animal fique escondido na água, né? O animal que ele vai predar, né, que ele vai se alimentar, não consegue ver, porque só tem os olhos e as narinas para fora, então ele consegue enxergar e respirar naturalmente, sem problema nenhum, e ele consegue dar o bote sem problema nenhum, ok? E qual é a diferença entre esses três animais? Bom, os crocodilos, eles vão ter os dentes mais alinhados, né? O focinho, ele é um pouco mais alongado, os dentes são alinhados, então quando ele fecha a boca, você consegue ver do lado de fora os dentes superiores e os dentes inferiores, alinhadinhos, todos bonitinhos, você consegue ver. Além disso, eles possuem uma glândula dentro da língua, né, que ajuda a excretar o sal, então sai aquele excesso de sal, é por isso que ele consegue ficar bastante tempo embaixo d'água. E o crocodilo é possível encontrar na água salgada, obviamente, por isso que ele tem a glândula para excretar o sal, certo? Além disso, são maiores. O gavial. Gavial é o segundo animal que está aparecendo aqui. Ele vai ter o focinho bem alongado e estreito, é bem característico, é muito diferente do crocodilo e do jacaré, é típico da Índia, tá? Então você não encontra esse animal em outros locais, a não ser que seja em zoológico, mas eu nunca vi, ok? E o jacaré. Aqui no Brasil, por exemplo, temos somente jacarés. Como que eu sei que são jacarés? Bom, o jacaré ele tem o focinho menos alongado, ele é mais estreito e mais gordinho, tá? Mais largo. Os dentes, quando ele fecha a boca, os dentes superiores podem até aparecer, mas os inferiores não aparecem, tá? Além disso, eles são menores, em torno de 2 metros. Crocodilo, você pode encontrar alguns de até 5 metros, ok? E vamos para a segunda atividade. No jogo de Isle, nele o gamer seleciona um animal para sobreviver em uma ilha hostil. A imagem abaixo está mostrando um desses animais. Podemos caracterizá-lo como? Será que ele é um jacaré? Será que ele é um crocodilo? Será que ele é um gavial? Dá uma olhadinha nessa imagem, perceba as características e daqui a pouco eu retorno para você me dizer o que você descobriu.
Então, conseguiu descobrir? Esse rapazinho, esses dois rapazinhos da foto, são na verdade crocodilos, jacarés ou um gavial? Bom, gavial você já deve ter imaginado que não é, porque tem aquele focinho bem estreito, pequenininho e alongado, não é mesmo? Mas e aí, é um jacaré ou é um crocodilo? Se você observar na imagem, os dentes são super afiados. Aqui nem mostra tanto, mas quando ele fecha a boca, os dentes estão bem enfileiradinhos, bonitinhos, um embaixo do outro e aparecem do lado de fora da boca, tá? Então são dois crocodilos. E eles têm dentes longos, alinhados, né? Nesse caso, eles não estão com a boca fechada, tá? Mas só pelo fato de você ver que os dentes são longos e alinhados, são crocodilos. Além do focinho, né? O focinho ele é mais alongado, né? O jacaré, lembre-se que eu falei, que ele tem o focinho mais estreito e arredondado, ok? Bom, e o terceiro grupo, né? O grupo do Squamata. Squamata, quem faz parte desse grupo? Os lagartos, a anfisbenas. Anfisbenas são as cobras de duas cabeças e as serpentes. Característica importante desse grupo, né? Justamente a presença de escamas. Sim, aquela lagartixa pequenininha que aparece na sua casa faz parte desse grupo aqui, tá? Esse coleguinha que está aparecendo aqui, eu imagino que a maioria conheça, é o teiu ou o feiu, em alguns lugares, né? Aparece. É um lagarto grande, né? Onívoro, come um pouco de tudo e é fácil de encontrar no litoral aqui do Paraná. Qual é a diferença, então, entre esses três animais, né, dentro desse grupo, né? Nós temos aqueles que não têm patas. Lembra que eu falei ali atrás que existe a exceção dos répteis, que não têm quatro patas? Tá aí, são as serpentes. Serpentes são répteis que não têm quatro patas. Mas o que caracteriza ela como réptil, né? Ela tem escamas, né? Ela tem a coluna vertebral, né? Então as serpentes são chamadas de ofídeos. São cobras, né? Ou cobras que não possuem patas e são pertencentes à subordem Ophidia, tá? Elas podem ser venenosas ou não, né? Independente, mas elas não possuem patas. Segundo grupo aqui dentro dos escamatas, os lagartos. Lagartos como o teiu que está mostrando aqui, eles vão apresentar o corpo coberto com escamas além das quatro patas e a cauda, tá? Então são bem característicos. E sim, esse rapazinho aqui, ele solta a cauda quando ele se sente ameaçado, né? Para enganar o predador e assim ele conseguir escapar. A anfisbena não é tão conhecida assim, mas é conhecida como cobra de duas cabeças, porque a cabeça é mais arredondada, né? E a cauda também, então as duas extremidades são muito parecidas, por isso que a gente chama de cobra de duas cabeças. Bom, na aula de hoje, então nós conhecemos a origem dos répteis, nós caracterizamos esse grupo, né, não monofilético, nós classificamos esses animais, então vimos cada um que faz parte desse grupo, caracterizamos também esses principais grupos dos répteis, ok? Eu espero que você tenha gostado e até breve.